Olá, bom dia, graça e paz. Chegamos a Romanos capítulo 8. E que capítulo, viu? Eu acredito que precisa de muito estudo, de muita paciência, de muita oração. E quando eu falo de oração, não estou falando daquela lista de pedidos, mas eu estou falando de oração de consagração, de entrega, de rendição ao Espírito Santo, para que ele possa trazer, né, das profundezas a revelação de que Romanos capítulo 8 vem nos trazer. Amém? Nós terminamos o capítulo 7 ontem com aquela pergunta, né? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E Paulo dá um brado, dou graças a Deus por Cristo Jesus. Amém? E ele inicia o capítulo 8 dizendo: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então existia uma lei que operava no homem antes de Cristo, que era a lei do pecado e a morte. O salário do pecado é a morte. Mas após a ressurreição de Cristo, uma nova lei surgiu, que é a lei do Espírito de vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Então isso é um dom, amém? Esse presente, isso faz parte da nossa herança. E essa lei do Espírito da vida agora precisa operar em nós. Essa lei operando em nós, ela vai mudar completamente a nossa situação, vai fazer com que nós possamos renovar a nossa mente, amém? Para que através do espírito humano recriado, a nossa mente seja governada pelo nosso espírito. Para que nós não venhamos fazer a vontade da natureza decaída, que ele fala ali no capítulo 7, né? Quando ele não tinha ainda tido um novo nascimento. Queria fazer o bem, mas não conseguia. E o mal que não queria, se fazia. Então essa é a realidade do homem sem Deus, amém? O homem com Deus é completamente diferente. Então, a resposta de Paulo a essa exclamação encontra-se no capítulo 8. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós vamos aprender que a justiça que a lei requer é produzida em nós por meio do Espírito Santo, que vem depor o pecado, produzir frutos de justiça, dar testemunho da nossa filiação e ajudar-nos na nossa vida de oração. Veja que coisa tremenda essa obra do Espírito. Nós estamos debaixo do ministério do Espírito e não podemos de maneira nenhuma deixar o Espírito fora da nossa vida, né? O apóstolo Paulo vai dizer aqui que os filhos de Deus não são aqueles que se dizem filhos de Deus, mas os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então vai haver agora uma nova direção, um novo comando, amém? Um novo Senhor. E esse Senhor é o Espírito Santo de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que enviou o seu Espírito para que venha nos revelar, para que venha habitar em nós e nos revelar todas as palavras que ele tem falado. Nos fazer lembrar essas palavras e trazer a revelação que Paulo trouxe já de forma tremenda. Nós podemos ver, né, os apóstolos que andaram com Jesus, a dificuldade que eles tinham de romper com o judaísmo. Era muito paulatinamente. Paulo, que foi um perseguidor da igreja por causa do judaísmo, quando ele teve esse encontro com Jesus e buscou nas escrituras a revelação que ele escreveu no Novo Testamento, que estava escondida no Velho Testamento, ele teve uma mudança radical, amém? Apesar de que ele teve que se deparar ainda com muitas limitações na sua vida de pregação. Quando nós vemos, e já comentei aqui o livro de Atos, nós vemos que Paulo sempre ia às sinagogas, Paulo quando ia a Jerusalém ia ao templo, Paulo ainda raspou a cabeça como um sinal de voto, Paulo circuncidou, né, Tito. Então, veja quantas coisas aconteceram. Então, é importante nós atentarmos para algumas limitações que existiam. Mas a doutrina que ele fundamentou, irmãos, realmente traz um novo estilo de vida, que é essa vida guiada pelo Espírito Santo. E é o que esse capítulo vai falar. A nova vida debaixo da graça, seguindo o espírito de santificação e adoção. Amém? A santificação no crente não é produzida por normas que ele obedece, mas é produzida pela vida no espírito que ele conhece e que ele começa a andar, né? Ele diz aqui, olha, versículo 3, porque o que era impossível à lei, vista como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então agora o pecado está condenado na carne, por isso que eu e você não podemos mais andar segundo a carne.
Versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele vai dizer, porque os que se inclinam segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito para a vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Esses que estão na carne, amém? É muito bom nós entendermos aqui que essa pessoa que está na carne não é o morto espiritual, não é a pessoa que está perdida. Amém? Esses que estão na carne é uma pessoa que teve o novo nascimento, mas que não renovou a sua mente. Eu sei que muita gente vai dizer que isso não existe. Toda pessoa que nasceu de novo, ele não vai andar na carne. Isso não é verdade. Nós vemos o apóstolo Paulo confrontando irmãos, admoestando irmãos, entregando outro a Satanás. Alguém pode dizer, mas esses não se converteram. Não é isso que a Bíblia diz. Amém? Eu não quero entrar nesse mérito aqui, nem vou discutir a respeito disso, porque eu estou somente comentando o capítulo. Mas aqui é muito claro. Paulo diz assim, olha, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, ele vai quebrar esse pensamento, né? Ele vai destruir esse pensamento, dizendo no versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se o Espírito de Deus habita em nós agora estamos no Espírito. A vida agora é diferente. Amém? O Espírito Santo vai testificar com o nosso Espírito, vai dar testemunho ao nosso Espírito, e nós vamos ver dentro de nós agora, o que antes não existia, no novo nascimento, uma divisão. Porque antes do novo nascimento a gente pecava, não sentia condenação nenhuma, a nossa consciência era cauterizada, era morta, né? Não tinha, se falava a gente não via, o nosso coração era de pedra, não tínhamos o amor de Deus, né? Não tínhamos herança, estávamos perdidos no mundo, éramos inimigos de Deus. Houve um novo nascimento, mas nós não podemos continuar a viver o mesmo estilo de vida que vivíamos outrora. Nós precisamos passar por uma renovação. E ele vai dizer aqui, olha, quebrando esse rudimento, ele vai dizer, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, a carne, na verdade, está morta por causa do pecado. Ou deve estar morta por causa do pecado. Ou você deve fazer morrer. Porque na Bíblia existem verdades legais e verdades vitais. As verdades legais é aquilo que já está estabelecido no mundo espiritual. A verdade vital é aquilo que eu pego como crença, como fé, como realidade do mundo espiritual e procuro aplicar e materializar na minha vida diária. Amém? A justificação é uma verdade legal. A santificação é uma verdade vital. E eu preciso das duas. Amém? Agora, eu só posso aplicar essa verdade vital se eu conhecer a legal. E a legal só vem mediante o Espírito Santo. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo ou da carne, a melhor tradução aqui é carne, porque o corpo é só a casa, o corpo é o invólucro, é o tabernáculo. Então, ele está falando aqui da carne, da natureza humana, outrora caída. Ele vem no contexto, Romanos 6, Romanos 7, ele está falando da carne, amém? E diz que nós não podemos mais andar na carne. Entenda isso, amado. Você não pode mais viver na carne, amém? Mas se pelo Espírito mortificasse as obras da carne, que está lá em Gálatas 5, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, ou em medo, ou em covardia. Mas recebestes o espírito de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos,
para que também com ele sejamos glorificados. Amém? E no vídeo de hoje eu vou comentar até o 17. Amanhã eu vou comentar a partir do 18, porque tem muita coisa que nós precisamos entender aqui e eu não quero correr com esse tema. Mas é importante nós atentarmos para isso aqui, olha. Vocês não receberam o espírito de escravidão para ficar com aquele medo. Eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, eu tenho que cumprir. Amado, você recebeu agora um espírito de adoção. Você agora é filho de Deus. Você agora tem acesso à presença de Deus. E através dessa presença, você pode desfrutar de uma vida diferente. Amém? Espero que você tenha recebido da parte de Deus. Desejo aí um excelente final de semana para você e sua família, tá certo? O dia de hoje, um bom trabalho. E domingo, estaremos na Casa do Oleiro com o nosso culto de celebração. Amém? Vem estar conosco. Tem sido um tempo glorioso. Ontem o culto da família foi maravilhoso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.